Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 13. Atos 13, nós vamos ler dos versículos 4 ao versículo 12. Vai ser projetado aí o texto. É Atos 13, de 4 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra e teu povo reunido, Senhor, e a oportunidade que tu nos dás de poder te servir, de te louvar, de te adorar, exercer, Senhor, o nosso fim principal e de aprender de ti. Te pedimos, Senhor, nesse instante, que tu fales em nossos corações, que teu Santo Espírito que em nós habita, Senhor, e que tua presença aqui em nosso meio seja o nosso mestre e que possamos, Senhor, te adorar ouvindo a tua voz. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Algum tempo não, acho que 2 semanas atrás, não tenho certeza exatamente, eu fiz uma mensagem, eu trouxe a mensagem do capítulo 13 de Atos, que nós lemos, só que do versículo 1 ao versículo 3. Só para recordar aos irmãos, vamos ler, tá? Versículo 13, de 1 a 3, diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Relembrando aquela mensagem, obviamente não vou me estender muito, eu falei um pouco sobre a igreja de Antioquia, foi a primeira igreja gentil, formada por gentios. Aqui nós vimos como que um conselho dessa igreja, a liderança dessa igreja, e que é formado, em sua maioria, por pessoas que não eram judeus. De judeus apenas tinha Barnabé, que era levita, e Saulo, que também é da tribo de Benjamim. Porém, todos os outros aqui, eles fazem parte de outras nações. E essa igreja de Antioquia, ela já era uma igreja forte, era uma igreja que já, em pouco tempo, já se ergueu, já tinha seus membros, já estava enviando a sua equipe missionária. Esse texto do versículo 1 ao versículo 3 fala isso. E ele também já ajudavam a igreja de judeus que estavam em Jerusalém, que necessitaram. Então, ela era uma igreja muito bem consolidada, tá? E ali, naquela ocasião, o que nós vimos foi que a evangelização, que era o foco do mês de missões, que nós acabamos o mês de agosto, ela nasce de uma vida santa.
o modo de viver com Deus, o jejum, a oração, o modo como esses irmãos viviam, fez com que a evangelização naturalmente brotasse dentro daquela igreja. O modo como eles viviam a partir dos dons que eles tinham, profetas e mestres. Então, isso mostra o serviço que existia naquela igreja e o uso dos dons. Então, esse uso correto do que Deus deu a partir da salvação, do serviço, da comunhão, do cuidado, da busca pelo Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, eles que amavam o estudo da palavra, que começou com Barnabé e com Saulo, então formou essa igreja que naturalmente veio então a primeira equipe missionária. O Senhor então fala a essa igreja dizendo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então começa o texto que nós vimos hoje. O texto que está entre o versículo 4 ao versículo 12, que fala justamente dessa primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Os irmãos vão ver que eu vou trocar bastante, tá? Saulo e Paulo o tempo todo, e não é proposital, é porque comumente a gente chama Saulo de Paulo, aqui a gente está vendo ele chamando de Saulo, depois ele vai chamar Saulo de Paulo. Vou explicar isso também, tá? Até porque o versículo 9 fala disso. Já eu digo disso. Primeiro vamos situar a gente para a gente entender esses locais, do que eles estão falando. A gente viu que no versículo 4 ele falou que eles saíram de lá, foram enviados de Antioquia, foram para Seleucia, dali navegaram até Chipre. Onde são essas regiões, tá? A igreja era a igreja de Antioquia. Seleucia é um porto que ficava... É um porto da cidade de Antioquia, ficava a 26 quilômetros de lá. Então, de lá eles foram para Seleucia, da igreja foram para o porto, onde foram pegar a embarcação. E de lá eles chegaram a Chipre. Sabemos que Barnabé era natural de Chipre. Depois, Chipre é uma ilha que fica no meio do mar Mediterrâneo, tá? Em seguida, o versículo 5 vai dizer: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, toda a ilha até Pafos. Então veja, que ilha é essa que eles atravessaram toda a ilha? É a ilha de Chipre, que fica no mar, no meio do mar Mediterrâneo. Eles chegaram até Pafos. É interessante o texto falar que eles atravessaram toda a ilha até Pafos, porque de fato, a gente não tem um mapa aqui, mas se tivesse, vocês veriam que Salamina e Pafos, eles ficam em extremos, tá? Isso realmente dá a entender que eles andaram toda a ilha de Chipre de um canto a outro. E é justamente em Pafos que eles vão encontrar esse procônsul chamado Sérgio Paulo. Vamos situados nessas regiões, tá? Que agora eles não estão mais em território judeu. Já não estavam há algum tempo. Estavam na igreja de Antioquia. De Antioquia eles vão agora para Chipre. E essas cidades que eles falou, Salamina e Pafos, são cidades de Chipre. Salamina é a cidade principal. Seria como que a cidade comercial. Já Pafos, a cidade capital, é justamente onde o procônsul está. Sobre os personagens que aparecem aí na história, a gente já conhece muito bem Paulo e conhece Barnabé, certo? Não conhecemos Elimas Bar-Jesus, que ele diz seu nome tanto no versículo 6, apresenta primeiramente como sendo Bar-Jesus, e depois no versículo 8 ele vai dizer que o nome dele também era Elimas. Elimas, o próprio versículo 8 diz, que significa mágico. Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Bar-Jesus são duas palavras. Bar, veja, tem a mesma raiz e mesma forma de Barnabé. Bar-Jesus, Barnabé. Bar é a palavra aramaica para bem, que bem em hebraico quer dizer filho. Nós sabemos o que significa o nome Barnabé. Filho da consolação. Bar, então, é filho. Bar-Jesus, Bar, filho de Jesus. O que é Jesus? O que significa o nome Jesus? Jesus era um nome muito comum, tá? Naquela época. Veja que não era exclusividade do mestre, do nosso Senhor, ser chamado Jesus. Jesus era um nome comum, que a mesma raiz serve para o nome José e serve para o nome Josué.
A gente tem um Josué na Bíblia, aliás, tem um livro inteiro chamado Josué, que é baseado justamente em Josué, que teve o seu nome mudado para Josué. Na verdade, o nome de Josué, o general de Israel que chega na terra de Canaã, o nome dele de nascido era Oséias. E Moisés muda o nome dele para Josué. Por quê? Porque Oséias significa salvação. Já Josué significa Deus salva. Você entende isso muito claramente quando a gente lembra da história de Josué, porque a gente vê que Josué vai lutar as guerras do Senhor e vai conquistar Canaã, liderando os exércitos das tribos de Israel. Então a gente entende muito bem por que houve essa mudança. Oséias significa salvação, e era ele que traria a salvação? Não era ele que traria a salvação. Ele, justamente por ser o que continuaria liderando o povo de Israel, precisava ter seu nome mudado. E Moisés, então, muda seu nome para, em vez de salvação, porque não vai vir dele a salvação, para Deus salva. Jesus significa a mesma coisa, tá? Deus salva. O nome de Jesus significa isso. Então, o nome Bar Jesus quer dizer filho do Deus que salva. Esse é o significado do nome desse homem, Elimas. É mágico e filho do Deus que salva. Mas perceba que o texto ele vai dizer que esse homem, embora tenha um nome tão bonito, ele é filho do Deus que salva, ele tem uma função terrível, porque ele descreve ele como sendo um falso profeta. Então, ele diz que, até mais na frente, no versículo 8, vai dizer que ele procurava afastar da fé o procônsul. Ele é descrito ainda como sendo um mágico, no versículo 6. Ele é judeu, tá? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Mágico, apesar de ser o nome também dele, o significado de Elimas, ou Elimas, mas a Bíblia também descreve ele como sendo um mágico. Como assim um mágico? É um mágico desses ilusionistas, o que aparece na televisão, que usam cartas, tiram coelho da cartola? Não, tá? Mágico é no sentido realmente de usar a feitiçaria. Ele usava elementos das trevas, poderes das trevas para saber o futuro, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Por isso, então, você consegue entender muito bem porque ele estava próximo ao procônsul. Porque é como que ele era o conselheiro, ou aquele que trazia, via o futuro, interpretava sonhos, coisas desse sentido. Muito próximo do que a gente tem lá com Faraó e os magos de Faraó, né? Lembram de Aladim, o filme da Disney? Tinha um Jafar, que era o conselheiro do rei, que ao mesmo tempo que era conselheiro, ele era também um mago. Esse mago usava artes místicas das trevas e tudo mais. É nesse sentido que também é esse Elimas, tá? É do mesmo sentido. Nós vemos, então, Saulo e Paulo, a gente já conhece. Agora vamos entender essa mudança de nome, tá? No versículo 9 diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse... Pausa aí. Saulo, também chamado Paulo. A gente tem uma impressão, porque várias pessoas na Bíblia tiveram seus nomes mudados, como eu acabei de citar Oséias, que teve seu nome mudado para Josué. A gente às vezes acha que Paulo teve seu nome mudado. Paulo não teve seu nome mudado em canto nenhum, tá? Ele teve, e às vezes até a gente pensa que ele teve seu nome mudado por Jesus quando ele se converteu. Não foi assim que aconteceu. É a partir daqui que Saulo vai ser chamado de Paulo. Por quê? Porque Saulo é o nome hebraico dele. É o mesmo nome de Saul. Quer dizer, é só você botar um O no final, Saul vira Saulo. O nome hebraico dele é Saul. O nome grego dele é Paulo. E por que então há essa mudança na Bíblia? Todos os textos que você vai ver desse personagem, antes desse versículo 9, vai ser chamando ele de Saulo. A partir daqui, sempre vai ser chamando ele de Paulo, com raras exceções. Qual é a intenção do autor em fazer isso? A intenção de Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, é justamente trazer à memória o tempo todo que Paulo ele é o apóstolo dos gentios. E como é que os gentios chamam Paulo? É pelo nome hebraico ou pelo nome grego? Pelo nome grego. O nome grego dele é Paulo, não Saulo.
Por isso, todas as vezes, a partir de agora, e Paulo já está em sua missão nos povos, né? Ele já está na sua primeira viagem missionária, ele vai ser chamado por todas as pessoas que conhecem ele pelo seu nome grego, por Paulo. E Lucas, então, faz questão de mostrar isso também na sua forma de escrever. Uma vez que ele agora é o apóstolo dos gentios, ele vai ser chamado por Paulo. As raras exceções que eu falei é lá no capítulo 22 e 26, que o próprio Paulo, ele vai falar, ele vai dizer como se converteu. E aí ele se chama de Saulo, tá? É isso então. O outro personagem que nos aparece aqui é João. Lá no versículo 5 diz, no finalzinho, tinha também João como auxiliar. Então foi Paulo, Barnabé e João. Esse João é João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, que foi, depois ele vai se tornar companheiro de Pedro e vai ser o motivo, entre aspas, vou dizer entre aspas, porque não foi ele, eles brigaram porque eles quiseram, se separaram. Paulo e Barnabé mais na frente vão se separar. E o motivo, entre aspas, vai ser alguma coisa que esse João Marcos fez. Mas, na verdade, João Marcos foi embora, eles que discutiram entre eles e se afastaram, tá? Esse é João Marcos. E nós temos o procônsul. O que é um procônsul? Procônsul é o governador romano. Ele governava aquela ilha de Chipre. Apresentados a todos os personagens, o texto nos mostra que Paulo e Barnabé, eles saíram para essa região de Chipre. E agora nós vamos chamar também chamar atenção para algumas coisas da história, tá? Justamente para a gente entender o que eles fizeram. Veja, é a primeira viagem deles. Nessa primeira viagem deles, eles vão escolher um lugar para ir. O Senhor os comissionou. A igreja de Antioquia pôs as mãos e os enviou. Para onde eles vão? Eles vão para Chipre. Porque Chipre, a gente pode pensar, é algo comum a eles, uma vez que Barnabé, ele é natural de Chipre. Então, perceba que por mais que eles estivessem também, sim, sendo comissionados pelo Senhor, aceitaram essa missão que o Senhor os deu, eles vão para a fonte talvez mais segura que eles tinham. É algo próximo a eles, é algo que alguém deles conhece. Eles vão para Chipre. E lá eles vão, então, pregar o evangelho. Aonde eles pregam quando eles chegam em Chipre? O texto nos diz no versículo 5 que eles pregavam nas sinagogas judaicas. Existe o mandamento de Cristo, que diz que primeiro aos judeus, depois aos samaritanos, depois a toda a Judéia. Alguns comentaristas vão dizer que eles foram diretos nas sinagogas judaicas por conta desse mandamento, tá? Mas perceba que isso já foi, os samaritanos já foram alcançados, os gentios já foram alcançados, porque já tem a igreja de Antioquia que enviou eles. Então, é muito mais provável que eles tenham ido também para a zona mais confortável deles, uma vez que eles eram judeus. Tanto Paulo como Barnabé, como João Marcos, que estavam com eles, eram judeus. E onde é que eles vão começar a pregar? Num lugar conhecido por um deles, já que Barnabé é natural de lá, e nas sinagogas judaicas, onde há pessoas que se reúnem ali já para ouvir a palavra de Deus. Então, eles vão procurar aqueles que têm algo em comum. Aquele povo das sinagogas judaicas, por mais que não crescem em Cristo, eles criam em Deus. Eles vão usar esse meio. E o texto, assim, ele é muito sutil em mostrar para a gente uma coisa no versículo 6. Veja, eu disse que essas cidades eram extremos da ilha de Chipre. E no versículo 6 ele diz, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, profeta, encontraram lá o Bar Jesus e o procônsul. O que isso mostra para a gente de forma muito sutil? Que eles não obtiveram muito resultado logo de início. Eles percorreram toda a ilha, de um extremo a outro, pregando o evangelho em todas as sinagogas judaicas. E ninguém se converteu. A Bíblia não diz nada com relação a perseguições, se eles foram expulsos, se o pessoal rejeitou a mensagem deles. Não diz nada a esse respeito. Simplesmente diz que eles foram de um canto a outro, de uma cidade muito distante uma da outra, pregando o evangelho. Já mostra, então, a dificuldade deles, embora não tenha dito explicitamente o quão difícil era. Porque isso mostra o que de fato a gente conhece. A pregação do evangelho, ela não é de fácil assimilação. Não é
a não é o argumento que se usa, não é a elucidação que se tem. Por mais que esses homens fossem experimentados, eles fundaram a igreja de Antioquia, eles pregavam e as pessoas não se convertiam. É Paulo, a gente está falando de Paulo, a gente sabe do que Paulo é capaz. O próprio texto vai mostrar o que Paulo era capaz. Mas ainda assim, as pessoas não se converteram quando ele falava. A Bíblia não vai falar de ninguém que se converteu nessa região, apenas uma pessoa vai se converter, que é o procônsul. Por isso ele vai se deter justamente na conversão do procônsul. Mas isso nos mostra então a dificuldade de Paulo e Barnabé. O texto então vai falar que quando chegaram nessa cidade de Pafos, é que o procônsul, que é o governador, ele vai chamar esses dois, né, que ele vê que há alguma coisa acontecendo. Esses homens estão passando por toda a ilha de Chipre, por todo Chipre, pregando esse evangelho. Ele quer saber o que eles estão pregando. E é ali que ele vai então conversar expor o evangelho para o procônsul. Elimas, o mágico, que ele serve às trevas, serve ao demônio, serve aos satanás. É isso mesmo, tá? Que a gente está falando aqui. É disso que nós estamos falando. Ele se opunha a toda a mensagem que era trazida por Paulo e Barnabé ao governador. E tudo o que ele falava, o Bar Jesus rebatia. E se opunha a eles e acabava com o intuito único, do versículo 8 diz, de afastar da fé o procônsul. Era para que o governador não se convertesse, para que o governador não ouvisse. Não é nem que não se convertesse, porque ele não saberia da conversão. Os demônios não têm esse poder de saber a conversão de alguém. Mas ele sabia que aquilo dali traria um grande mal. É o governador da cidade. O governador da cidade, vinda do Império Romano, ele tinha grande poder. Se ele se convertesse, ele traria possivelmente muitos. E poria em ordem, por conta dessa mudança de vida, aquela região inteira. Então, ele se opunha justamente para que o evangelho não fosse ouvido, simplesmente ouvido pelo governador. Aí o versículo 9 nos diz, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, imagine um olhar matador de Paulo para esse homem. Ele olha vendo de fato o inimigo e ele não enxerga o Bar Jesus, ele enxerga de fato o inimigo, dizendo, ó filho do diabo. Lembra do que significava o nome dele? Filho do Deus que salva. Paulo olha para ele e vê de quem de fato ele é filho. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando ele à roda procurava quem o guiasse pela mão. Daí então, a gente vê essa manifestação de poder vinda do Espírito Santo, usando como instrumento Paulo, para que tanto fosse repreendido a Satanás, que estava ali representado, que impedia que aquele homem recebesse qualquer tipo de mensagem da parte de Deus, e também uma punição. Ele vai ficar cego temporariamente. Ao ver isso, o versículo 12 conclui dizendo, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja, não foi com a manifestação de poder, não foi com o poder de Paulo, a grande fala de Paulo e Barnabé, a presença deles, mas com a doutrina, com o ensino. O que eles falaram, ele pôde ver, e com isso ele se converteu maravilhado por conta do poder de Deus. Quando a gente fala sobre evangelização, é disso que nós estamos falando. Evangelização é confronto, é uma guerra espiritual. Nós sabemos textos, muitos textos até decorados, sobre o inimigo do cristão. Que nossa guerra não é contra a carne e contra a sangue, mas contra toda a potestade do ar, dos filhos que
da obediência que agora atuam no nosso mundo. E quando se fala sobre evangelização, não é simplesmente um temor que ocorre no nosso coração no sentido de eu sou tímido, eu não sei falar, como eu vou fazer, como eu vou me chegar. Quando a gente olha para Paulo e Barnabé, homens tão experientes, tão proeminentes na fé, a gente vê, como nessa história, que eles buscaram os cantos mais confortáveis para eles. Chipre e as sinagogas judaicas. Mas a gente vê também que Deus não os chamou para ali. Por isso ele não fala de conversão ali. Eles vão para o lugar que era talvez o mais temido. Imagine você estar pregando o evangelho e chega uma mensagem, o governador está te chamando. Eles usam essa oportunidade para falar do amor de Deus. E o que eles encontram lá é um homem que não só estava perdido, como todos estão perdidos em seus delitos e pecados, caminhando para o inferno no destino que é o que todos nós estávamos desde Adão. Ele encontra alguém que está aprisionado, porque como seu conselheiro havia um servo de Satanás, um filho do diabo, que ficava impedindo ele que visse a luz de qualquer maneira, mesmo quando ela se apresentava a ele inteiramente. Então a evangelização é essa guerra, esse enfrentamento de poderes, é a luz chegando. E se a luz chega, as trevas se conturbam, as trevas se levantam, elas não querem isso. É por isso que quando a gente escuta histórias de missionários, a gente ouve também muitos relatos sobre maravilhas que acontecem. Porque é ali que realmente acontece. Em povos onde não veem a luz de Cristo, não ouvem falar de Cristo, que estão afastados porque não chega a mensagem até eles, quando um servo de Deus se propõe a ir, encontra-se realmente muita resistência e possessões e coisas difíceis de se entender e de maravilhas que acontecem, Deus se manifestando maravilhosamente para mostrar que o poder dele é maior do que o poder das trevas. Isso não aconteceu só aqui, isso foi algo que foi mostrado e ensinado pelo Senhor Jesus também. O livro de Atos, mais na frente, vai falar que houveram 7 judeus que começaram a achar legal, talvez, expulsar demônios, o que os apóstolos e os discípulos eram capazes de fazer. Eram 7 deles, irmãos, 7 judeus, chegaram para expulsar o demônio de alguém e disse: eu te repreendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio olha para ele e diz: eu conheço Jesus, conheço Paulo, vocês eu não sei quem são. E um homem possesso dá uma pisa nos 7 homens. E eles voltam surrados e acabados e envergonhados, porque não foram capazes de deter eles, porque não é o poder deles. Não é por quem se fala, não é de quem fala, o poder é de Deus. E eles não conheciam nem Jesus nem a Paulo. Eles apenas estavam querendo fazer alguma coisa de que eles não eram capazes. Então veja que existe realmente esse poder demoníaco assolando no mundo. E o mundo é perdido, certo? E a gente não vê essas manifestações tão claramente, mas elas existem também. E muitas vezes acontecem até em nosso meio com pessoas que ouvem falar de Cristo. Imagine aquelas pessoas que não conhecem falar de Cristo e que não conhecem do seu amor. Cristo fala isso em Marcos 9:29, que existem castas de demônios diferentes e por isso essas castas de demônio exigem uma preparação maior. Isso ele fala quando acontece com os seus discípulos, os apóstolos, algo próximo do que esses 7 irmãos que eu citei agora há pouco de Atos passaram. Eles não chegam a ser surrados, mas eles foram tentar expulsar o demônio de um menino que o pai levou para eles pudessem expulsar e eles não expulsam. E eles se sentem envergonhados e quando Jesus chega, eles estão em maior confusão porque os discípulos ficaram envergonhados diante daquele menino que não teve o demônio expulso. Jesus, então, expulsa o demônio e diz: essa casta não sai a não ser com muito jejum e oração. O que Jesus está falando sobre preparação. E do que estamos falando sobre evangelização. Quando se fala de evangelização, a gente tem que entender o que nós estamos enfrentando, as forças das trevas. O que nós podemos encontrar? Nada ou tudo.
Eles encontraram nada, inclusive reação nenhuma nas sinagogas judaicas. Mas quando eles chegaram em determinado ponto, eles encontraram tudo. Um governador que tinha poder para matá-los e até as forças das trevas que estava aprisionando aquele homem e ameaçando ainda mais aquela missão. Jesus diz em Mateus 16, 18 e 19 que nós não precisamos temer nada disso, porque a igreja foi confiada as chaves dos céus e nós temos o poder para arrebentar as portas do inferno. O que isso quer dizer? O que são as portas do inferno? É como que o inferno está detrás da porta, fechando, como os porquinhos, os 3 porquinhos, fechando do lobo mau, eles se trancando dentro de casa. Mas a igreja, ela tem o poder de abrir as portas do inferno e resgatar quem tem lá dentro. Não com ameaça, porque o inferno é a ameaça. Mas então podemos resgatar as almas de lá e temos as chaves do céu para poder resgatar as almas do inferno e transportar para o reino do Filho do seu amor, que é essa missão que o Senhor nos confiou. Quando falamos então de evangelização, falamos de guerra, falamos de confronto, falamos de preparação e falamos de um poder que não é nosso, é o poder de Deus. O poder de Deus que é capaz de fazer isso, um milagre completamente na vida de alguém. Não importa qual seja a prisão que alguém esteja, seja ela de ordem espiritual, como o procônsul aqui, seja ela de ordem social, drogas, aflições, amarguras de alma, depressões, tudo isso, o poder de Deus é capaz de fazer isso. O nome de Jesus é capaz de fazer isso. E os servos que ele utiliza, somos nós. É a igreja que é comissionada para isso. Então, a evangelização exige fidelidade à palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus e ser fiéis a ela. Era assim com Paulo, que expunha simplesmente o que Deus queria em sua palavra. Foi assim com os profetas como Jeremias, Isaías, Micaías, que eram chamados perante os reis para falar, e eles diziam: eu só vou falar o que Deus disser para eu falar. Não falavam o que era agradável aos ouvidos, porque senão não há confronto. Se a gente só fala o que é agradável e bom de se ouvir, não há mudança alguma. É muito bom, é muito agradável, mas a mensagem da cruz, ela, apesar de trazer a salvação e trazer um efeito eterno, benéfico, eternamente bom em misericórdia e graça, ela também é dura quando ela olha para o pecador e diz: você é pecador, você está afastado de Deus, você precisa se arrepender. Aqueles que muitas vezes andam como se não tivesse pecado algum. Então, como é esse embate dentro da pessoa? E dizer que esse caminho que a pessoa está levando vai de fato levá-lo ao inferno, vai levá-lo a afastar-se cada vez mais de Deus. E isso é difícil, mas a fidelidade à palavra é o que garante o seu efeito completo, de que haverá realmente conversão e o Senhor não abandona jamais aqueles de quem se apropriaram da fé que Ele concede. Então, a evangelização exige a fidelidade a Deus, exige conhecimento da palavra. Veja que Paulo ensina, o que Paulo faz o tempo todo é ensinar sobre as Escrituras. O que Cristo fazia era ensinar sobre as Escrituras. Quando Filipe encontra o eunuco, ele vai ver o eunuco lendo as Escrituras, ele vai dizer: tu está entendendo o que tu está lendo? Ele diz: não tem quem me ensine. E ele vai fazer o quê? Ensinar. Não podemos ser fiéis a uma coisa que nós não conhecemos. Se nós não lemos a palavra, se nós não sabemos o que tem nela, se nós não sabemos o que falar, precisamos conhecer a palavra de Deus, ter ela em nosso coração e falar dela com conhecimento, com propriedade e com fervor. Precisa também ter amor às almas perdidas. 1 Coríntios 9, de 19 a 23, vai dizer, eu vou ler esse texto, 1 Coríntios 9, de 19 a 23, diz assim: porque sendo, é o próprio Paulo falando, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus.
mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, ganhar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. O que Paulo está dizendo é esse amor pelas almas perdidas, de colocar sua vida em total disposição para essa missão a que o Senhor confiou. Ele viajava, ele fazia todas essas coisas, mas todos nós fomos comissionados para o mesmo ministério. Não importa se você viaja ou se você fica aqui, se você prega só para os de casa, só para o trabalho, quem é que está no seu convívio? Quem está no seu convívio e não conhece a Cristo, precisa de Cristo, e a ele precisa ser pregada a palavra de Deus. E como você faz isso? Paulo diz esse meio também, agindo de todos os modos, sem contudo negociar a fidelidade à palavra de Deus, sem negociar a sua santidade para com Deus. Ele é servo de Deus, ele vive conforme a lei de Cristo, e conforme a lei de Cristo ele pode se fazer próximo a esses que andam distantes de Deus, para que por esses meios ele possa resgatar eles das trevas e transportá-los para o reino do Filho do amor de Deus. O próprio Cristo é exemplo disso, porque Cristo deixou a sua glória. Ele se fez homem, se fez servo, habitou entre nós, com o fim de quê? Com o fim de nos resgatar. O próprio Deus, glorioso, Senhor, Criador, majestoso, ele se fez humilde, se fez servo, se fez criatura, para que assim pudesse resgatar as suas ovelhas e o seu rebanho que andava perdido. A responsabilidade não é de Paulo, a responsabilidade não era de Barnabé. Jesus comissionou a todos nós quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui o chamado deles em especial era para que saíssem da igreja e fossem evangelizar em outras nações. Existem pessoas que o Senhor chama para isso, exatamente. Mas independente se você vai, se você fica, o Senhor chama você para pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em quem estiver ao seu alcance. Com isso, Paulo e as Escrituras nos chamam de determinados nomes, como sendo mordomos do Senhor, como como despenseiros da graça, como escravos de Deus, como arautos, como embaixadores de Cristo. Então veja, tudo isso para dizer que nós somos servos de Deus. E nós precisamos dedicar nossa vida a obedecê-lo. E na obediência não está apenas ouvir a igreja, não está comparecer aos trabalhos, não está em dar o dízimo e as ofertas, mas em ser sal e luz aonde quer que estejamos, a ser servos de Deus e falar do amor dele. Tudo isso com o fim de pregar o evangelho que o Senhor nos mandou. Meus irmãos, essa mensagem é para que a gente possa, embora a gente já saiba muito claramente do que o Senhor nos mandou, que é um imperativo, ir de pregar o evangelho, a gente usa muito esse termo, mas a gente tem dificuldades de pregar o evangelho. E essa dificuldade que nós temos de pregar o evangelho, ela parte realmente de um coração humano, frágil, fraco, que olha para a sua própria incapacidade. Mas não podemos olhar para isso. Nós somos revestidos do poder de Deus. Como o pastor pregou e no boletim também está expresso, relatos da palavra de Deus a respeito de que o Senhor Jesus disse: não vão pregar a não ser que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Nós fomos revestidos do poder de Deus quando o Espírito Santo veio habitar em nosso coração. Esse enfrentamento, esse confronto, essa guerra existe e é real. Isso vai acontecer com você quando você pregar o evangelho. Seja de uma forma mais branda, seja de uma forma mais pesada, você será ridicularizado por conta do Deus a quem você serve. Você será perseguido, você passará por tudo isso e o Senhor nos garantiu que será assim. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas ainda assim nós devemos fazer e nós não vamos com o nosso nome à frente. Nós levamos a cruz de Cristo, o seu sangue vertido por nós, e é assim que nós vivemos. Essa mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é Cristo, Cristo morto e ressurreto. O Cristo encarnado, ele se fez carne, habitou entre nós para resgatar a sua igreja. Essa é a mensagem do Evangelho que deve ser dita aos povos, e o seu sacrifício por nós.
a dura cruz e a glória da ressurreição. E que ele é vitorioso e todos que se chegam a ele são vitoriosos e têm sua sorte mudada, sua sorte no sentido de destino, seu destino mudado, porque eles agora caminham para a morada celeste, o lugar de habitação de Deus. Nós nos preocupamos, sim, com as coisas que acontecem no mundo, com a fome que agrava cada dia, com as injustiças, com as coisas que acontecem, que deixam as pessoas tristes. E a gente tenta sempre chegar nessas pessoas, né, os mais frágeis, poderíamos dizer assim, com a mensagem do Evangelho. Não há nada errado com isso. Jesus nos ensina sobre isso. Mas nós precisamos entender também que a mensagem do Evangelho, ele não é apenas para o corpo, não salva o corpo, ele salva a alma. E o Senhor Jesus nos ensina isso, que o corpo é importante. Ele nos ensina isso de diversas maneiras, quando ele cura, quando ele dá de comer, mas ao mesmo tempo que ele deu de comer e viu que as pessoas estavam indo a ele só para comer, ele disse: vocês estão vindo a mim só para comer. Não vou mais de comer para vocês. Trabalhai pela comida de vocês. Eu estou para pregar o Evangelho. Porque nem só de pão se vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós somos porta-vozes do Senhor. Nós devemos, em nossa palavra, emanar e trazer a mensagem de Cristo. Cristo pode salvar. E todo o resto é consequência. Nós não somos psicólogos, alguns são, né? Nós não somos uma organização filantrópica, nós não somos ONGs, não precisamos fazer grandes coisas para saciar o físico e esquecer desse lado espiritual. Jamais. O espiritual é o principal e o demais vem como consequência. Jesus nos ensina sobre isso quando ele fala, em toda a sua vida, pregar o Evangelho. E daí o Evangelho vai fazer a mudança de mente e nós proporcionamos também isso, o cuidado com a saúde, o cuidado com as vidas, cuidado com a comunhão, cuidado com tudo isso. A igreja é o corpo de Cristo. São os agentes do Senhor dos Senhores aqui na terra, com a principal missão de levar o Evangelho. Servos do Altíssimo, Rei dos Reis. A ação primária da igreja de Cristo é a salvação dos povos. E a salvação é pela mensagem do Evangelho. A consequência da salvação é a vida aqui. É viver de forma digna, é viver de forma santa, é o cuidado um com os outros. Mas o foco é a alma, a necessidade de perdão, a justiça satisfeita por Cristo. Então, que isso nos prepare, nos anime para essa guerra, porque nós precisamos vivenciá-la. Que isso nos anime a nos prepararmos para isso, a cuidarmos disso, a sermos fiéis à palavra de Deus, a conhecermos cada vez mais o nosso Deus, para que não sejamos envergonhados quando chegarmos para repreender as obras das trevas e simplesmente sermos denunciados como fracos, impotentes, porque não estávamos preparados para aquele confronto. Precisamos carregar a luz de Cristo intensa em nossos corações e enfrentar o inimigo no poder de Deus, o poder do revestimento que Ele nos dá. E essa preparação é o que o Senhor nos comissiona a fazer, para que possamos então fazer e executar a missão que Ele nos confiou de forma plena, de forma correta. Que o Senhor nos abençoe.